Graça e paz, nossos irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amados, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Nosso amado e querido irmão Pedro, ele nos traz esses ensinamentos, a conduta cristã à luz dos tempos em que vivemos. Como que deve ser, meus amados e queridos irmãos, a nossa conduta nesses últimos dias? Como que a igreja, a noiva de Cristo, ela deve se portar diante desse mundo pecaminoso, diante desse mundo ímpio? Como que nós devemos de portar? Nós devemos de dar bom exemplo para a sociedade, nós devemos de dar bom exemplo para os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, na nossa igreja. Nós temos que ser exemplo. Porque Pedro está dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Nós sabemos que o fim, meus amados e queridos irmãos, está muito próximo. Está mais próximo do que nós imaginamos. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano, nem o momento, mas nós sabemos que está próximo, porque os sinais estão todos aí mostrando que está próximo. Jesus, ele nos dá os sinais, ele nos deu as diretrizes. Os sinais são as nossas diretrizes. A noiva de Cristo, ela não pode simplesmente ignorar os sinais. Nós não podemos ignorar os sinais da vinda do Senhor. Então, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, Pedro está dizendo assim, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa lúcida. Nós temos que ser lúcidos. Nós temos que ter convicção. Nós temos que crer. Nós temos que dizer como Paulo. Nós sabemos em que nós temos crido. Muitos se retrocederam, muitos se desviaram depois do 23 de setembro. Muitos se decepcionaram. Não, meu irmão, não é momento de decepcionar, não é momento de desviar, não. Nós temos que ser sóbrio. Muitos viraram pós-tribulacionistas, ficaram frustrados, viraram pós-tribulacionistas, deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Eles se aproveitaram disso. E estão sendo enganados por essas doutrinas de demônio. Pelo fato de não ter acontecido o arrebatamento, eles caíram matando em cima disso, e muitos irmãos que não tinham um fundamento nas escrituras retrocederam e viraram pós-tribulacionistas. Meu Deus, tem misericórdia desse povo. Nós não podemos retroceder agora, o momento é chegado. O momento é esse. Esse é o momento da noiva. A noiva está próxima a ser arrebatada dessa terra. Então nós temos que vigiar, nós temos que ser sóbrios e nós temos que vigiar em oração. Nós temos que vigiar, o momento é de vigilância.
Vigilância total. Vigiai em oração, meus irmãos. Então Pedro ele traz para nós esses maravilhosos conselhos. Os irmãos podem pegar as escrituras, como eu digo, pega a Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Aliás, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Pegue a Bíblia, abra um texto, examine, seja bereano, meu irmão. Não fique só me ouvindo, ouve, escute, mas pegue a Bíblia e estude junto. Seja um cristão bereano, meu irmão. O versículo 8 fala assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Nós temos que amar. Isso é o amor filos, do grego filos, amor fraternal. Nós temos que ter o amor fraternal entre os irmãos. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então nós temos que amar, meus irmãos. Vamos amar. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Diz as Escrituras Sagradas. Sede hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. São ensinamentos das Escrituras que nós temos que viver. O versículo 10 diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu. Cada um administra aos outros o dom que você recebeu. Cada um tem o seu dom. Saiba, meu irmão, administrar o dom que Deus te deu. Se é de ensinar, haja dedicação no ensino. Se é de louvar, que haja dedicação no louvor. Se é de aconselhar, que haja dedicação nesse dom de aconselhar. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você é um representante de Cristo. Você tem que ensinar o que Cristo te ensinou. Como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o versículo 12, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, o momento agora é de prova. Nós temos sido provados. Nós temos sido testados. O Senhor está nos testando. A Bíblia diz que o Senhor, Ele prova aqueles que Ele ama. Então, o momento é de teste. Que tipo de cristão que nós somos? Nós somos daquele tipo de cristão roda gigante? O que é o cristão roda gigante? O cristão roda gigante é aquele crente que hoje ele está lá em cima, amanhã ele está lá embaixo. Amanhã ele está fogo puro, ele está falando em língua estranha, ele está uma benção, depois da manhã ele está desviado. Isso é o cristão roda gigante. Amanhã ele está lá em cima, depois da manhã ele está lá embaixo. Não seja crente roda gigante. Quantos crentes que estavam lá em cima antes do 23 de setembro? Passou o 23, desceu lá para baixo. Não, meu irmão. Você tem que ter firmeza. Você tem que ter convicção. Não aconteceu o arrebatamento. Continue esperando. Continue esperando. Eu estou esperando há 30 anos. E não desisto. Esse é o meu sonho. Ser arrebatado juntamente com os outros irmãos e ir para a glória. Você não pode simplesmente abandonar o ensino bíblico e abraçar um ensino chamado pós-tribulacionismo, simplesmente porque não aconteceu o arrebatamento em 23 de setembro, meu irmão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Seja um cristão autêntico, seja um cristão convicto. Eu tenho a minha convicção pré-tribulacionista, que é um ensino ensinado por Jesus em João 14, e não abro mão, hora nenhuma. Quem quiser ser pós, que seja. Quem quiser ficar na grande tribulação, que fique. E que tenham boa sorte para enfrentar o anticristo, porque vai precisar de muita sorte.
para poder sobreviver na grande tribulação. Mas isso não é para a noiva de Cristo, não. Meus irmãos, o versículo 13 diz assim, ó. Vou voltar aqui no 12 de novo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O verdadeiro céu de Deus, ele é provado. O cristão que não tem luta, ele não é cristão. O cristão que não passa por prova, ele não é cristão, não. Se você não tem luta, meu irmão, se você não tem nenhuma provação, certamente você pode examinar a sua vida, porque você deve estar fazendo alguma coisa que o diabo agrada. Quando você está agradando o inimigo, você não tem luta, não. Mas se você procura viver uma vida reta diante de Deus, o inimigo vai te tentar, é lógico. Você está do lado do exército de Deus. São dois exércitos opostos. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Então o cristão que não tem provação, ele está do lado do inimigo. Ele está fazendo alguma vontade do inimigo. Por isso que o inimigo está nem aí para ele. Mas se você está sendo fiel a Deus, você é provado. Versículo 3, alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Jesus Cristo. Nós temos que alegrar no fato de nós sermos participantes das aflições de Jesus Cristo. A Bíblia é clara, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E ele prometeu dar vitória à tua igreja. O Senhor vai nos dar o livramento. Sempre houve os livramentos. E sempre haverá, meus irmãos. Deus vai nos livrar da tribulação. Isso é promessa bíblica, promessa de Deus. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, na revelação da sua glória, no dia em que o Senhor revelar-se nas nuvens e levar a sua igreja, no dia que ele se manifestar para arrebatar a sua igreja nas nuvens, nós vamos regozijar e vamos alegrar na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que ficar firmes. Depois os irmãos pegam as escrituras, como eu disse, e estude o texto bíblico. Estude esse texto, meus irmãos. Versículo 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Pedro, ele nos diz assim, ó, versículo 15, que nenhum de vocês padeça como homicida ou ladrão. Não. De forma nenhuma, ou malfeitor, ou como que se intermete em negócios alheios. Mas se nós padecemos como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Isso aqui está claro. Se começa o julgamento pela casa de Deus, então qual vai ser o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, está dizendo as escrituras aqui, meus amados, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde? Versículo 19, portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como um fiel Criador fazendo o bem. Amém, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. Vamos ficar firmes. Meus irmãos, fique firme, porque está muito próximo. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.